Olá galerinha, tudo bom com vocês? Como é que estão as suas energias? Hoje a gente vai fazer um exemplo no cotidiano, a aplicação de um motor a uma determinada distância da residência de um cliente para puxar água ou para outra aplicação determinada pelo cliente, ok? Então preste atenção que você vai pegar muitos desses tipos de serviço durante seu dia a dia. Um determinado cliente acionou um eletrotécnico, solicitou que eu mesmo dimensionasse. A palavra dimensionar é você calcular, certo? O milímetro do condutor, ok? Então é o cabo, ele quer que você calcule o cabo para ligar aquele motor. Então, para que seu motor trifásico, então são 3 fases, ok? 3 fases, vamos só colocar aqui ao lado, 3 fases. Então, vamos dimensionar para o circuito completo. O motor de 20 CV, 20 CV é o cavalo vapor. Então, cavalo vapor é a potência desse motor aqui. Então, vamos colocar aqui 20 CV, 20 cavalo vapor. Funciona de maneira segura, certo? Então ele deu os dados aqui abaixo. Então essa questão você pode tirar ela pela primeira lei de Ohm. Não precisaria nem utilizar a segunda lei de Ohm. Pela primeira lei de Ohm você já consegue desenvolver ela. Mas eu vou fazer tanto pela primeira quanto pela segunda, ok? Então, para me dimensionar o condutor elétrico de um motor, eu preciso tirar a corrente daquele motor. E isso não só para o motor, para qualquer equipamento de uso específico, ok? Você pega a potência, divide pela tensão e você encontra a corrente. Sabendo a corrente, você já sabe qual condutor que você vai utilizar. Então, eu tenho que minha tensão é 380, né? Que esse motor trifásico vai receber, né? O cliente tem uma residência, uma determinada residência, ele está puxando 3 cabos, né? Fase 1, fase 2, fase 3, ou para quem é de redes, né? Conhece como RST. Então, essa distância que o cliente, da casa do cliente para o motor é 20 metros. Então, esse cabo também possui uma resistência de 0,034 ohms. Isso aí foram os dados que o cliente passou para o eletrotécnico, né? E a gente já sabe que esse cabo é feito de cobre. Então vamos aqui logo aplicar a primeira lei de Ohm. Então a potência, né? Potência pela tensão. A tensão eu sei. Trifásico é 380 aqui no Ceará. Qual a potência? Então ele me deu aqui a potência, ó, em cavalo vapor. Só que eu quero a potência em watts. Então eu posso dizer que um cavalo vapor é igual, uma unidade de cavalo vapor, né? É igual a 736,6 watts. Então é só eu fazer a multiplicação. Se eu tenho 20 cavalos vapor, eu vou multiplicar por 736,6 watts. E vai dar exatamente 14.000. Vou anotar aqui, vai dar exatamente 14.732 watts. Então a gente vai aplicar aqui na primeira lei de Ohm. 14.732 watts. Então agora é só fazer a divisão potência pela tensão, que vai dar exatamente 38,7 amperes. Então, aplicando a primeira lei de Ohm, eu sei que minha corrente elétrica é 38,7 amperes, que esse motor de 20 CV, 20 cavalos vapor, vai puxar, né, de corrente elétrica. Então, qual o milímetro do condutor que o cliente poderia usar? Só aplicando a lei de Ohm. Se o técnico esqueceu da lei de Ohm, primeira lei, só sabe a segunda lei, ele vai para a segunda lei. Se ele sabe a primeira, ele aplica a primeira logo, que é mais fácil, né? Então, o cabo de 6 milímetros, vamos aqui logo para o cabo de 6 milímetros, ele suporta 36 amperes. Então, 36 é menor do que 38. Então, o próximo cabo a partir dos 6 milímetros é o de 10, que suporta 50 amperes. Então, a resposta seria 10 milímetros para ligar esse motor. Então, a fase R, a fase S e a fase T, cada uma será 10 milímetros, ok?
Então isso aí é a aplicação da primeira lei de Ohm para este nosso trabalho aqui. Agora vamos aplicar a segunda lei e olhar se o resultado vai ser o mesmo, né? Olhar se o resultado vai conferir com o mesmo significado. Então a segunda lei eu tenho que tirar o que? Eu quero a seção transversal, né, do condutor, eu quero o milímetro do cabo, o cliente quer. Então a área é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela resistência. Está aqui a minha segunda lei de Ohm. Então eu tenho que a área é igual a resistividade, que no caso ele me diz que é o cobre, né? O cobre é o material que ele está utilizando, o condutor. O cobre é 0,017 ohm metro, vezes o comprimento. O comprimento que eu tenho, que ele me deu de um dado aqui, é 20 metros de distância. Então eu tenho que 20 metros dividido pela resistência. Ele me deu aqui também a resistência que o motor gera, 0,034 ohms. Então dessa forma eu posso fazer a multiplicação aqui, eu posso fazer a divisão logo direta. Então depende muito de você. Eu vou fazer a divisão. 20 dividido para 0,034. Então eu vou descer logo meu valor que eu não mexi, que é a resistividade. E essa divisão 20 dividido por 0,034 é exatamente 588,23. Aqui eu estou trabalhando, então vai dar que é ohm metro, né? Então desse valor aqui. Então agora é só fazer a multiplicação que você vai encontrar exatamente o valor de 10 milímetros quadrados, se você fazer essa multiplicação. Então, como eu já estou trabalhando com a minha resistividade, que é 0,017 ohm metro, eu não preciso fazer nenhuma conversão. Então essa multiplicação dá exatamente o cabo de 10 milímetros quadrados. Então eu apliquei na primeira lei e na segunda lei o resultado deu o mesmo. Então se você pegar algum dessa aplicação no cotidiano, no dia a dia, você vai conseguir decifrar isso para o cliente e explicar para o cliente de forma simples.